Bom, bom dia a todos, mais uma vez, e agora a gente já vai iniciar o nosso treinamento propriamente dito. Hoje a Tamires vai trazer o treinamento para nós, né, Tamires, de um destino que você conhece bem, que faz um pouco diferente do que muitos dos operadores e vai mostrar o porquê das logísticas serem distintas. E o Thiago está aqui também, muitos de vocês já conhecem o comercial nosso, e ele vai dar o suporte aqui também na apresentação, ele conhece um pouco, e principalmente também a internet estando estável onde eu estou, talvez ele vá ter que tocar o barco aí com vocês. Agradeço, viu, Thiago, de estar aí junto, Imagina. e passo a palavra para você Obrigado. também. Obrigada, Fabiano. Ti, também vamos combinar que você vai me ajudar se tiverem perguntas aqui do pessoal, você vai me falando, podem me interromper a qualquer momento. Eu vou Combinado. perguntando ao longo da apresentação também, mas fiquem à vontade para interromper que às vezes passa alguma coisa, tá? Então, Tá bom dia a legal. todos. Vamos falar de Lençóis Maranhenses, que é um destino que eu amo particularmente, vou todo ano. Tem uma importância de uma operadora saber muito bem o que mudou para a próxima temporada. É um destino que muda todo ano, assim como as dunas mudam, o destino muda com elas. Então, vamos fazer uma introdução aqui mais breve do destino e depois a gente passa para coisas mais específicas. Então, é um parque nacional, localizado no Maranhão, obviamente, e eu coloquei aqui que o fato de ser um parque nacional tem algumas implicações. Por exemplo, a restrição de carro em certas partes e a restrição de entrada com bebida alcoólica, por exemplo. No que importa para a gente como operadora é essa restrição de carros, que a gente tem maneiras de usar isso a nosso favor, digamos assim. Então, a Tá, forma como a espera gente... só um Oi. segundo. Mais alguém não está vendo a apresentação, gente? Para mim, está aparecendo normal, que uma pessoa escreveu aqui. Normal. Tá, desculpa, viu, tá? Aqui uma pessoa escreveu que eu não estava vendo, aí podia ser... Então, continua aí. Desculpa, André. Não é aqui, então pode ir lá. Vamos lá? Bom, então, o seu Parque Nacional tem essas implicações, por exemplo, o acesso de carro, mas que a gente sabe e tem o conhecimento das lagoas que são mais remotas e que, consequentemente, não poderia chegar de carro, mas que a gente consegue entrar, montar uma produção como essa da foto, a gente vai ter outras fotos disso, e depois o carro sobe meia duna para trás, ele já está fora da área restrita, e tudo bem. Então, ter esse tipo de conhecimento faz toda a diferença. É um destino remoto, com uma infraestrutura ainda um pouco precária. Eu costumo dizer que a coisa mais importante de quando a gente vai vender lençóis é falar para o cliente que provavelmente ele vai ficar nos piores hotéis, pousadas que ele já ficou na vida. E aí, quando ele chega lá, talvez a expectativa é tão baixa que ele se surpreenda. Mas é um roteiro que tem uma lógica inversa da maioria das viagens. O serviço é o que custa mais do que a hospedagem, justamente porque a hospedagem é muito simples e os bons serviços, principalmente, são em poucos fornecedores. E é uma viagem que quanto mais pessoas você tem, diluindo isso entre as pessoas, ela fica um pouco um custo-benefício um pouco mais interessante. Por quê? A gente usa os jipes para poder acessar o parque, são jardineiras, né, que cabem até 10, às vezes 12 pessoas. Quando você vai numa família de 4 pessoas, você ainda vai pagar pelo mesmo carro. A mesma lógica dos barcos que fazem passeios ali pelos rios, ou às vezes um quadriciclo, então tem essa lógica inversa que a gente costuma dizer. E, por último, que ter uma operadora com profundo conhecimento faz toda a diferença. Costumo brincar que quando uma lagoa tem nome, é um mau sinal, né? Então todo mundo vai nas mesmas lagoas, Lagoa Bonita, Lagoa Azul. Você chegar e ter uma foto, as fotos dos lençóis são sempre como essa aqui que a gente está vendo. Um lugar vazio, que não tem ninguém, bem afastado, mas dependendo de onde você chega, pode ser que tenham mais 30, 40 pessoas, som, e faz toda a diferença estar num lugar que é tão único, tão especial, com mais intimidade. E saber onde ir faz toda a diferença. E essa questão da produção também, de a gente ter nossos próprios materiais que a gente manda para lá, de cadeira de praia, ter certeza que está em boas condições, o guarda-sol está em boas condições,
que a gente vai montar um piquenique com materiais que são de fibra de bambu, que a gente mandou daqui de São Paulo para os nossos fornecedores, parceiros terem lá e usarem com os nossos clientes. Então, esse tipo de detalhe que, com certeza, ter uma operadora especializada nisso faz toda a diferença. A época de lençóis eu coloquei aqui de maio a outubro, apesar de há controvérsias, mas vou explicar um pouquinho por quê, sem me estender muito na geografia da coisa. O que acontece é que chove torrencialmente na área do parque entre dezembro, a partir de novembro já começa a chover bastante, mas entre dezembro e abril, maio. E o que acontece é que as lagoas inundam e assim que elas se formam, né? O lençol freático nessa parte do solo ele é muito alto e a areia não consegue absorver tudo, então a lagoa inunda com a água da chuva. Mas a natureza está mudando cada vez mais e sempre é mutável, então às vezes chove mais até abril ou às vezes se estende até junho, e é por isso também a importância de ir todo ano e saber qual é o nível de chuva, se a temporada vai até outubro ou se choveu menos ela vai ser mais curta, consequentemente. Então é uma janela que muda, mas a verdade é que o meio do ano é sempre a época mais segura. Julho, agosto são as épocas de altíssima temporada nos lençóis, que coincidem com férias no hemisfério norte e férias também aqui no Brasil, as férias de julho. Então também é um período que está sempre mais cheio. Então eu costumo dizer que quem tem disponibilidade para ir em setembro ou junho, que também são meses seguros, com certeza vai ter lagoa, e as chuvas já pararam, é sempre o ideal. A gente consegue fazer roteiros de 4. Alguma pergunta até aqui, Thiago? Não sei se tem alguma coisa. Tem sim. Tem uma pergunta do Márcio, mas eu acho que você vai acabar tocando nesse assunto. Tá bom. Ele fala sobre a região ali de qual é melhor para ficar em Porto Preguiças ou Gran Lençóis Flat. Sim, vamos E chegar também lá. vem e também tem sobre a questão se janeiro não é bom visitar porque chove muito. Janeiro é completamente fora de temporada, chove bastante, é isso que eu falei, começam as chuvas mesmo a partir de dezembro, e não só porque chove, mas as lagoas secam, né? Quando tem a estiagem que acontece justamente no meio do ano, a partir de setembro as lagoas começam a secar. Então, a menos que sejam lagoas permanentes, que são essas mais turísticas, ou a menos que a pessoa vá para Atins pelo kitesurf, janeiro é um mês que a gente não opera lençóis. Surgiu mais alguma dúvida aí, Tio? Porque a partir do Porto Preguiças eu vou Não, chegar lá, pode seguir. Márcio. A Sheila, ela acabou falando exatamente o que você falou aqui de Atins. Pode seguir aí. Perfeito. Então, roteiros de 4 até 10 noites, e aqui a gente vai entrar já nas localizações, mas para quem quer fazer uma coisa rápida, uma escapada rápida, 4 noites dá para fazer, fica um pouco corrido, mas dá para fazer, se for só até Santo Amaro. E as 10 noites são a travessia dos Lençóis Maranhenses, indo de São Luís até Jericoacoara, ou fazendo o inverso, e a gente vai falar disso já já. Então, falando aqui um pouquinho de localização, que a gente tem um mapa, né, dos lençóis. São Luís está aqui para a esquerda, não aparece. Alguns pontos aqui dos atrativos, né, que a gente fala as lagoas que tem nome, Lagoa das Andorinhas, Lagoa da Betânia. Mas aqui principalmente eu quero falar das cidades, e aí eu vou responder a pergunta do Márcio também. Aqui a gente tem Santo Amaro, que é a porta de trás, a gente costuma falar do parque. Aqui embaixo, Barreirinhas. E aqui onde está o ponto B, um pouquinho mais para a esquerda, onde está o 10 aqui, é o vilarejo de Atins. O que acontece, Márcio, com Porto Preguiças? Fica em Barreirinhas. E aqui é que a gente vai tentar causar uma nova visão de Lençóis Maranhenses e mudar bastante do que se conhece até hoje, que é a gente não vai operar por Barreirinhas. Por quê? Porque é justamente a cidade mais turística, onde o turismo de massa está concentrado. Não é uma cidade que tem nenhum charme, não tem um apelo especial para ficar lá. Não é que ela é mais charmosa que Santo Amaro, é igualmente desenvolvida de um jeito ruim, e com certeza não tem o charme de Atins, que é bem mais remoto, que são as ruas de areia, etc.
Imagino que tenha perguntas já a partir disso. Estou vendo que o chat aqui tá piscando. Ti, quer falar? Não, é que tem uma pessoa perguntando, que não está vendo o mapa, mas tem uma pergunta sobre como que está atualmente as lagoas, se elas estão cheias ou não esse ano. Se tem alguma informação mais... Essa foi uma boa... Sim, eu tive viagens nessa temporada, até agora no final de setembro. Ainda tem viagem acontecendo agora em outubro, mas no começo de outubro. Agora para frente já não tem mais. Mas já é uma temporada que passou. Já não recomendo mais ir esse ano. Respondendo essa pergunta. A pessoa que não estava vendo o mapa está conseguindo ver agora? Vocês estão vendo bem? A maioria sim, tá? Pode seguir. Tá bom. O que acontece com essa mudança, né, de não operar por barreirinhas? Primeiro que a região mais bonita de Lagoas dos Lençóis com certeza está em Santo Amaro. Eu sempre falo isso, brinco que é uma aposta que eu costumo ganhar, que 85 a 90% das fotos que a gente vê de Lagoas dos Lençóis Maranhenses são lagoas de Santo Amaro. É onde a areia é mais branca, as lagoas são mais azuis. Isso tem uma questão geográfica que explica, que a gente não precisa entrar em detalhes agora. E Santo Amaro também tem um apelo de experiências junto a comunidades locais, que Barreirinhas não oferece, justamente por ser a cidade mais desenvolvida, onde está o turismo de massa. Para que a gente vai usar Barreirinhas? Para chegar até Atins, basicamente. Até porque a logística é a mesma. Santo Amaro, a gente vai levar 4 horas de carro de São Luís, não pega barco, não pega nada, não tem estrada de chão, apesar da estrada ser ruim. E Barreirinhas também são 4 horas, porque é um pouco mais distante, mas a estrada é melhor até lá. Então, por isso que a distância é a mesma. Alguma dúvida até aqui? Vou falar um pouquinho de como chega em Atins, mas Pode seguir, pode seguir. é uma logística que, de novo, a gente fica feliz de quando tem um pedido voltar nesses detalhes, porque não é uma coisa muito fácil de memorizar. Mas a partir de Barreirinhas tem 2 jeitos de chegar em Atins que são muito legais e acho que é um dos diferenciais para quem vai até lá. O primeiro, aqui para quem está vendo o mapa, a partir do ponto A até o ponto B, dá para ver que tem um rio aqui, que é o Rio Preguiças. De Barreirinhas até Atins dá mais ou menos 1h30 de voadeira, que já é um passeio super gostoso pelo rio, vai passando por Carnaubais, passa por Farol de Mandacaru, que para quem quiser visitar pode ser legal, mas não é necessário. E já é um jeito de começar a chegar no lugar, a sentir a energia do lugar. O outro jeito que aqui no mapa a gente não consegue ver porque cortou, mas aqui tem uma região de dunas que é chamada de Pequenos Lençóis, que não é parque nacional e, portanto, podem ter veículos a motor em todo o espaço. E dá para sair de Barreirinhas de quadriciclo e fazer um passeio de quadriciclo por mais ou menos 1 hora, até 1h30, aqui nos Pequenos Lençóis, que é muito legal para quem gosta, né, andar de quadriciclo pelas dunas, que vai chegar até um ponto ainda no Rio Preguiças, num município que chama Vassouras, que tem uma cabana, uma choupana que uma pessoa serve um almoço simples, mas muito gostoso. E aí, a partir de lá, dá mais 40 minutos de voadeira até chegar em Atins. Então, o único jeito de chegar é de voadeira, mas dá para fazer essa mistura de experiências. Alguma coisa até aqui? Posso passar? Pode passar. Tá bom. Aqui, falando um pouco da travessia, né, que a gente chama de Lençóis Maranhenses, onde a gente sai de São Luís, e aí a gente pode ir tanto para Santo Amaro quanto para Atins. Aqui Atins não está no mapa, né? Está Barreirinhas, porque, de novo, é o que é mais explorado. Mas a verdade é que de Atins, aqui você cruzando de barco, rapidamente você vai chegar num lugar que chama Caburé, de onde a gente pega um carro e aí vai atravessar aqui já para o lado do Piauí e vai conhecer o maior delta das Américas, né? O delta do Parnaíba. Vai ficar de 2 a 3 noites, eu recomendo em Barra Grande, que aqui é perto, no mapa, para referência de vocês, podem considerar Parnaíba, essa última bolinha aqui. Eu costumo dizer que Barra Grande é um destino que, por sorte, ainda é pouco explorado, porque é como uma Jericoacoara que ainda é preservada, como uma Jeri de 15, 20 anos atrás, mas está começando a ser descoberto. Então, por exemplo, o Réveillon desse ano, Barra Grande foi um lugar que entrou no radar, vão ter grandes festas, como já foi em Milagres, como é em Trancoso, como é a própria Jeri.
Réveillon em Barra Grande esse ano está praticamente esgotado. Então é um lugar que vai estar cada vez mais no radar das pessoas, que tem um problema, um lado ruim de acesso, né? Os voos para o aeroporto de Parnaíba acontecem, bom, pré-pandemia aconteciam só 2 vezes na semana, a malha aérea ainda é um pouco confusa, então isso ajuda a preservar o lugar e é um destino que eu gosto muito de promover porque ainda é daqueles que surpreende, independente do roteiro de Lençóis Maranhenses, eu acho que é um lugar que a gente pode ter um olhar, voltar um pouco mais do olhar para ele. A partir de Barra Grande até chegar em Jeri, é um dia que dá mais ou menos 5 a 6 horas de jipe pelas dunas, mas fazendo passeios. E vai passar pelas dunas mais famosas, ali chegando em Jeri, a Tatajuba, lugar que o pessoal gosta de descer de esquibunda, passar a Lagoa da Jijoca, até chegar em Jeri. E ali em Jeri é uma questão de gosto totalmente, se a pessoa quer ficar mais 2 ou 3 noites curtindo a região, ou se acha que já viu o suficiente também, dá para voltar. E é legal que dá para a gente brincar aqui com a logística, né? Porque o aeroporto de Cruz também não tem voos todos os dias. Então, dependendo de quando é a volta do passageiro, dá para ele ficar mais ou menos tempo em Barra Grande ou em Jeri. Eu vou falar do roteiro inverso, mas antes eu quero saber se tem perguntas. Desculpa, Tamiris, deu um erro aqui no meu áudio, mas não, tá sem perguntas, pode seguir. Obrigada. O roteiro inverso, o que acontece? Também é possível, obviamente, chegar em Jericoacoara e voltar até São Luís. Que isso oferece prós e contras. Acho que um pró é você começar com uma acomodação super boa, um serviço muito legal, começar a viagem ali num highlight, mas ao mesmo tempo você está começando a viagem do descanso para a parte mais agitada, né? Então, Jeri, Barra Grande é uma coisa mais de praia, mais para curtir o dia ali. Tem também a questão do kite que dá para fazer. E depois você vai chegar na parte dos Lençóis, que exige sair um pouco mais do hotel, ter atividades todos os dias, chacoalhar um pouquinho ali nas dunas e na jardineira. Pode parecer um pouco mais cansativo, mas você vai chegar em São Luís, que é um aeroporto que tem voos diários. Então, é uma coisa que a gente avalia caso a caso, mas aqui para uma questão de informação para vocês saberem que é possível também inverter esse roteiro e fazer Jeri São Luís ao invés de São Luís Jeri. Eu coloquei algumas imagens de cada um dos destinos e vou falar um pouquinho mais deles também. Então, de novo, Santo Amaro é o lugar que tem as lagoas mais incríveis e tem uma questão de bom, eu vou desculpa seu momento de fama, né, Thiago? Vou contar que é você lá em cima da duna. Será que vão acreditar, né? Aqui para ter uma dimensão mesmo da altura das dunas aqui, a gente às vezes nas fotos, né, perde a noção um pouco. Aqui nessa primeira foto também tem uma mini guarda-sol ali no meio, tem 2 pessoas aqui, 2 crianças aparentemente aqui para a esquerda, para a gente ter noção da dimensão mesmo desse lugar, que é um cenário, costumo brincar que parece um pouco Star Wars, assim, parece outro mundo. E a partir de Santo Amaro, o que é muito legal, além das lagoas que são incríveis, o que eu falei um pouquinho de contato com as comunidades locais. Então, tem 2 experiências aqui que são interessantes. Uma é visitar algumas casas de farinha, produção de farinha de mandioca, e ver como funciona. Primeiro que eles ficam na beira do rio, né? E o cultivo da mandioca dentro do rio, que é muito legal. E aí, nesse mesmo dia, chega até uma vila, uma comunidade bem remota que chama Betânia, onde tem uma senhora que recebe maravilhosamente bem. Ela é a figura que faz aquele lugar ser o que é. E come um almoço simples ali, mas ouvindo histórias dos locais, de anos que choveu tanto que inundou, como eles reconstruíram, anda um pouco pelo vilarejo, pega um caiaque para chegar até outro ponto das dunas que tem areia movediça, que não importa a idade da pessoa, a pessoa sempre vai brincar ali, dá uma caminhada pelas dunas, pega um quadriciclo e volta para Santo Amaro. Então esse é um dia muito incrível. E Santo Amaro também é o lugar que a gente opera, que a gente tem parceiros locais que são muito bons, que conseguem fazer um luau, que é sempre uma surpresa, o viajante nunca sabe que isso vai acontecer, mas geralmente no último dia, no último jantar,
A gente pega eles no hotel, fala que vai levar para um jantar especial e tem uma parte das dunas ali que tem uma estrutura perto de um restaurante, mas que nossos fornecedores montam uma estrutura mesmo de bar e de mesas nas dunas, na areia, com um jantar delicioso e é uma experiência incrível mesmo, é aquela coisa que surpreende e deixa a pessoa com aquilo na cabeça até o final. Então, um pouquinho aqui de fotos de Santo Amaro, as produções que a gente faz. Alguma pergunta até aqui? Tem aqui a Heloísa perguntando sobre a conexão de internet nesses locais, se o programa inclui todas as alimentações. E o Márcio, ele comentou aqui que ele não conseguiu ouvir sobre o mês de janeiro, porque não é bom ir. Tá bom. Mas aí o Fabiano já respondeu também, mas pode seguir. Bom, vamos por partes. Para a Heloísa, conexão de internet. Em Santo Amaro, um pouco melhor, porque é uma cidade já desenvolvida, tem Wi-Fi nas pousadas, funciona. Quando você está dentro do parque, em cima das dunas funciona, por incrível que pareça. Em muitos pontos em cima das dunas funciona. Em Atins também tem Wi-Fi nas pousadas que a gente trabalha. A vila em si funciona melhor algumas operadoras, geralmente Claro e Vivo, mas é um lugar que a conexão é mais instável, até por ele ser um lugar mais remoto. Então, acontece sim de ficar sem internet alguns dias, e aí fica todo mundo sem internet, inclusive as pousadas, os fornecedores, não tem... É raro, tá? Acontece mais fora da temporada, na época de chuva, porque é o que causa instabilidade, mas não nada de alta temporada, que tem tanta gente usando que não funciona, mas não é um lugar que a pessoa vai se ela precisa tá 100% online o tempo todo. Quando estiver nas lagoas, até porque a gente gosta, de novo, de explorar as lagoas mais remotas, não é que em todas as lagoas vai ter sinal de celular o tempo todo. Sobre as refeições, não são todas que estão inclusas, sempre café da manhã nas pousadas e um piquenique que pode ser mais ou menos produzido de acordo com a demanda do viajante enquanto ele estiver na lagoa, justamente para não ser aquela coisa de, poxa, eu estou curtindo aqui super o dia e vou ter que parar para almoçar. Então, a gente faz um piquenique reforçado, de acordo com as preferências ou restrições do cliente, coloca assim, alguns snacks, desde bolos caseiros que a gente pede ao fornecedor fazer, sucos locais, uma torta, uns mix de nozes, amendoim, essas coisas. Depende, já colocamos assim queijo brie com damasco, a gente faz as compras às vezes em São Luís, se precisar, e leva até lá quando o cliente quer comer uma coisa que não tem, por exemplo. Então, esse piquenique também está incluso, jantares não, e o almoço propriamente dito também não. Esse dia de Betânia, por exemplo, está incluso o almoço, mas porque ele faz parte da experiência do dia. Mas isso em cada roteiro a gente vai especificar para vocês o que é. Mas o jantar nunca tá, o luau tá, mas os jantares geralmente não estão. Então, varia e a gente vai especificar tudo isso para vocês. E só repetindo de janeiro, não sei se o Márcio está me ouvindo melhor agora, falei que é a época que chove e as lagoas já estão secas. Então, está chovendo muito e as lagoas já está na época de estiagem, né? Elas não é que você vai ver um deserto, mas você vai chegar numa lagoa que geralmente ela pode ter 6 metros de profundidade, ela vai ter 1,5, talvez. Então, por isso que a gente não faz em janeiro. Eu acho que você vai comentar, também sobre a questão dos hotéis, e tem uma pergunta sobre o melhor hotel da região. Depende do local também, né? Mas Depende, talvez mas vou pontuar, vou falar os nomes dos hotéis que a gente trabalha aqui e pontuar o nível de cada um. Em Santo Amaro, tem um que chama Siamate, que fica na beira do rio, são de uns italianos, é uma coisa bem mais rústica, bangalôs, costuma funcionar melhor para europeu do que para brasileiro, mas depende do viajante, de novo. E o Rancho das Dunas, que é uma pousada daquelas bem padrãozinho, todas as casinhas iguais, ela é toda térrea, nenhum charme, parede branca, não tem amenities, por isso que eu falei, é bem, bem simples, mas assim, todas as que a gente trabalha, obviamente, essas duas que a gente escolheu muito limpas, com um serviço que funciona, então acho que o critério é um pouco esse, assim, né? Tem que ter algum
Então é o que tem de melhor ali. Não vai ter charme nenhum, não vai ser bonito, mas são funcionais e tem o mínimo dos padrões que a gente espera. Em Atins, aqui a gente já vai ter acomodações muito melhores. O melhor hotel da região com certeza está em Atins, chama La Ferme de Georges. É de um francês que uma das temporadas que eu fui para os Lençóis, quando eu estava voltando no Rio Preguiças, eu vi a balsa indo com a piscina que o cara levou para lá. Então, imagina que tem uma pousada em Atins, tem uma piscina legal, assim, não é de fibra, não é de plástico. Então, é lindo, são bangalôs bem charmosos, apesar de também ter um toque rústico, porque a região até nem permite que seja de outra forma. Então, La Ferme e Pousada Cajueiro, que seria a versão mais simples, até quando não tem um problema de disponibilidade. E tem uma outra pousada que fica na praia, mas que agora, pós-pandemia, a gente ainda não sabe se eles vão voltar a operar. Vai ser uma coisa que eu vou descobrir na minha ida na próxima temporada, que é o Vila Guará, que eram palafitas muito legais. Eles ficam pé na areia na praia de Atins. Bem menos charmoso e no serviço não tão bom quanto o La Ferme, que é a primeira opção, mas que funciona super bem também, lembrando que tem uma questão de disponibilidade que é muito limitada, num lugar que tem uma janela de sazonalidade restrita e pouca oferta de hospedagem do nível que a gente gosta de trabalhar. Em Barra Grande, em Jeri, já fica um pouco mais fácil, né? Já são lugares que tem um pouco mais de estrutura. Em Barra Grande, BGK, tem a Pousada Chique, tem Bob Z, que acho que seria a primeira opção. Mas, de novo, aqui a cada pedido, cada roteiro, a gente vai ver. E em Jeri tem duas principais que eu gosto de trabalhar, que são do mesmo grupo, Rancho do Peixe e Vila Calango, sendo que o Rancho do Peixe não fica em Jeri, fica na Praia do Preá, que dá 20 minutos de carro, que é um dos apelos, eu acho, que você pode ter a experiência de Jeri, ir e voltar, não é tão cansativo, pode jantar ou almoçar em Jeri, mas voltar e ter um lugar menos movimentado para curtir a praia, curtir o dia. Então, para responder dos hotéis é isso, mas para quem não anotou, não decorou, não se preocupe que a cada pedido a gente vai voltar e vai explicar cada um deles, explicar a acomodação, as configurações e tudo que precisar. Algo mais por aí, Ti, ou podemos? Tem, mas acho que a gente pode reunir todas e a gente pode responder já num combo final aí. Tá bom, Pode seguir, por favor. Bom, a Teams, de novo, a gente chega numa mistura de dunas com rio e mar, então é um lugar bem plural nas atividades que oferece. Não tem rua asfaltada, tudo areia, é uma vila ainda... Eu gosto de explicar a Teams dessa forma. Durante a pandemia, eu, falando com pessoas que eu considero amigos, já que eu desenvolvi lá, e eu, nossa, mas e aí, né, com a pandemia, o que aconteceu? Como vocês estão? Super preocupada de como isso afetou o turismo local. E o Serginho, que é esse meu grande parceiro, falou, Tamis, aqui tá tudo certo, a gente voltou a viver como a gente sempre viveu. Então, aquela coisa bem simples, assim, eles voltaram a pescar, eles criam as coisas, é muito básico, mas de um jeito muito bom, assim. A Teams é onde eu falo que os dias têm 24 horas, tem todo um charme que vem da simplicidade mesmo, do lugar que é muito autêntica ainda. Então, é o lugar onde a gente tem um bom fornecedor de cavalos, onde a gente consegue fazer cavalgadas nas dunas, desde cavalgadas mais longas, mas a gente eu prefiro fazer ao pôr do sol, né, a temperatura um pouco mais amena e uma experiência muito legal. Dá para pegar uma parte ali fora do parque que a gente consegue levar um espumante, fazer um brinde ao pôr do sol, que é sempre um jeito muito legal de encerrar o dia também. Aqui um pouco dos quadriciclos que tem também em Atins, que é o jeito de se locomover dentro da cidade, inclusive. E também uma coisa de experiência de praia, né? Que já que Atins está no litoral, tem stand-up que dá para fazer, ou caiaque, e tem uma questão do kite que funciona o ano inteiro. É um lugar que cada vez mais é referência no kitesurf. E essa influência do rio Preguiças, que chega até lá, né? O rio que se encontra com o mar, dá pra gente fazer pescaria de caranguejo,
Tem a famosa Revoada dos Guarás, que também é super bonito de ver, apesar de que eu não considero isso um passeio. Eu acho que você está em Atins, de repente você vai ver guarás voando, o negócio vermelho voando no céu, e está feita a experiência, isso com certeza vai acontecer. Mas, de novo, é um lugar bem plural, então acho que é mais do que as lagoas. Então, eu costumo dizer que uma mistura de Santo Amaro, que tem essa coisa mais próxima da comunidade local desses municípios mais remotos, com Atins, que oferece uma pluralidade de atividades, eu acho que é meu roteiro ideal de Lençóis. Claro, quando tem a travessia, esses dois já estão na conta, mas para pessoas que têm menos tempo, de repente, em uma semana dá para fazer os dois. Ou quando tem que escolher entre Santo Amaro e Atins, sempre me dói um pouquinho o coração. Que é a travessia para Barra Grande, essa balsa, né, que pega de Atins e vai até Caburé, que eu estava contando. Aqui também a praia de Barra Grande, que aqui já é Atins, a praia, não é a praia mais bonita do mundo, justamente porque ela tem essa influência de rio. E Barra Grande vai ser o primeiro lugar no roteiro, caso haja a travessia, que é uma experiência de praia mais praia como a gente, como brasileiro gosta, né? Aquela areia fofinha que dá para curtir a praia o dia inteiro. E esse litoral todo vai ter uma influência do kite muito grande por causa da geografia que favorece o vento constante quase o ano todo. E aqui já chegando em Jeri, que, né, acho que está mais no imaginário das pessoas, aquela coisa dos passeios da Pedra Furada, o passeio para as lagoas, que tem aquelas redes dentro das lagoas, na frente dos restaurantes. É uma vila que tem seu charme ainda também, as ruas de areia, mas que está super desenvolvida nos últimos anos, né? E isso acarreta também alguns contras para uma vila remota no estado do Ceará. E por isso que eu falo que eu gosto muito do Rancho do Peixe, que eu acho que Jeri é legal, mas para ficar indo e voltando ela é muito melhor. E tentando resumir um pouquinho das experiências, então, que a gente falou, né, desde o quadriciclo, pelas dunas, pelos pequenos lençóis, caiaque ou stand-up, que dá para fazer tanto nas lagoas quanto nos rios, cavalgadas aqui sempre a partir de Atins. Essa foto aqui embaixo, no meio, é um retrato de Betânia, né, dessa comunidade local, onde a gente faz o dia das casas de farinha, para retratar um pouco do que é mesmo quando a gente fala de uma comunidade local, rural, que é bem remota. É isso que a gente está querendo dizer, essa experiência. E aqui a experiência do kite, que está presente em todos os formatos dos roteiros o tempo todo. Então, acho que é isso. Não sei se tem mais perguntas. Tiago ou Fabiano, tem alguma coisa que vocês querem pontuar? Bom, vamos lá. Tem algumas perguntas sim. Eu reuni todas aí para a gente poder fazer o combo, né, que eu te falei. Tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo super bem. Legal. Bom, tem duas perguntas que são bem semelhantes que falam sobre a questão de levar crianças e a idade ideal para essa viagem. É uma viagem que, pelo que eu já vi, dá para ir família, né? Mas me fala você aí, Mix. Super dá para ir família. Justamente por isso, eu acho que criança de colo muito pequeno, bebê, talvez tenha uma coisa de alinhar com os pais o quão longe a criança consegue ir no colo, o pai consegue segurar de repente meia hora, 40 minutos num jipe que vai chacoalhar, porque a gente está falando de duna. Não é que é duna com emoção ou sem emoção, mas é um terreno irregular, óbvio que o motorista vai muito devagar, mas aí tem que segurar a criança quando é uma criança de colo, não tem outro veículo para chegar lá. Mas já levei criança de 3, 4 anos acompanhando grupos, né, que se divertem muito, assim, é como se fosse uma experiência de praia, no final das contas é isso, e mesmo esse sacolejo do Jeep para criança é legal, ela curte, a partir do passeio de rio nos barcos também, curte muito de ver caranguejo. Muita gente não sabe, mas a maioria das lagoas tem peixe, né? Dá para fazer snorkel, os pássaros deixam cair ovos de peixe, tem peixe dentro das lagoas, os lençóis. Então, com certeza é um roteiro incrível para fazer em família, com crianças. Acho que tem essa questão de criança muito, muito nova, de bebezinho de colo, que vai depender da criança e dos pais. Mas fora isso, um roteiro super kid-friendly, né? Que a gente costuma dizer. Legal. Bom, deixa eu já passar as outras aqui.
Tem uma pergunta aqui falando sobre passageiros exigentes, né? Que se refere a estadia e transporte. É ideal para esse roteiro passageiros que são exigentes em relação à hotelaria e transporte? Sim, e vou explicar também uma outra coisa que a gente vai falar roteiro a cada roteiro, mas primeiro que os transportes, quando a gente sai de São Luís é uma capital, tem carros mais W4 do último ano que vai ser completamente confortável, que a gente vai ter um cooler com água, com o básico ali, de repente até um sanduichinho para comer na estrada. E para um viajante muito exigente, a gente não vai abrir mão de ficar na La Ferme, ele vai pular a parte de Santo Amaro. É isso, ou a pessoa entende que ela abre mão da hospedagem pela experiência, ou se ela não abrir mão da experiência, da hospedagem, La Ferme vai atender, explicando ainda assim que é um lugar rústico, mas é um rústico chique, ainda mais para geralmente uma pessoa exigente, ela costuma ser uma pessoa viajada, e ela vai entender que aquele é um conceito que ao redor do mundo é um hotel que seria considerado um hotel 5 estrelas e está num lugar muito remoto, que implica que, sei lá, de repente vai ter um sapo no meu quarto quando eu chegar, talvez, uma pererequinha vai ter, talvez. Pode acontecer, já aconteceu, é claro que eles entram no quarto antes para ver, mas se acontece porque você está no meio da natureza, num lugar remoto. Mas que o serviço daquele lugar vai ser impecável, vai ser um café da manhã, dos padrões de hotelaria de altíssimo nível, de bom gosto, uma roupa de cama boa. Então, esse é um que eu vendo sem medo. Ainda um pouco nisso, assim, existe uma outra forma de operar esse roteiro que a gente já fez e sabe que funciona muito bem, que é tendo a figura de um anfitrião. Isso a gente vai falar toda vez caso a caso, mas dependendo do nível de exigência ou até do tamanho do grupo, a gente coloca uma pessoa que não substitui o guia local, mas pessoas da nossa equipe que tem profundo conhecimento de Lençóis Maranhenses, que vão todo ano com passageiros que a gente já mandou, vão ou do Rio ou de São Paulo, só tenho parceiros nesses dois lugares, e que é o braço operacional em campo. Então, é a pessoa que vai ser responsável por ter certeza que a logística funciona muito bem, que vai etiquetar bagagem, que vai antes do cliente chegar, vai colocar uma cartinha com produtos regionais no quarto dele, a cada vez que ele mudar de destino, vai fazer um piquenique, que vai ter certeza, né, que está arrumado de um jeito, vai ser o que vai garantir a excelência ali naquele lugar. É claro que isso onera a viagem até certo ponto, e por isso que não é uma coisa que a gente promove ou oferece logo de cara, mas que para viajantes mais exigentes, com certeza é o jeito de fazer, ter certeza que isso é impecável, e também é a pessoa responsável pelo elemento surpresa. Eu acho que a exigência está ligada a uma coisa de surpreender o cliente. Então, não é só que o carro vai ser muito bom, que o hotel vai ter uma boa cama, mas poxa, que legal, em algum momento da viagem eu mencionei que eu gostava de tal coisa, aquela pessoa ouviu e no final da viagem ele me deu isso de presente. Esse tipo de conceito que o anfitrião consegue entregar em campo, e que para viajantes exigentes, e a gente já teve muitos por lá que gostaram, funciona super bem. Muito legal, Tamires. Tem mais algumas perguntas aqui mais operacionais, né? Tem uma aqui perguntando se dá para fazer um bate-volta de Jericoacoara até as Lagoas no mesmo dia. Acho que não dá, né? Operacionalmente, assim, fazer um Não, bate-volta é legal. Aqui não foi dá. respondido. Tá. Pergunta aqui também sobre a travessia. Quanto tempo no total para fazer a travessia entre Atins e Santo Amaro? Entre Atins e Santo Amaro, a travessia a pé pelo parque ou de carro Peraí mesmo? Bom, que a logística é que... deixa eu só rever aqui a pergunta que saiu para mim da tela, só um minutinho. Para fazer a Claro, imagina. travessia, quanto tempo no total? Sem se estender muito, mas ficando em Atins e Santo Amaro. Ah, tá, perdão. 10 noites é o ideal, dá para fazer em 8, mas 10 noites é o ideal. Ficar 3 noites entre Santo Amaro e Atins, 3 noites cada um, que são 6. 2 noites em Barra Grande, 2 noites em Jeri. Esse é o roteiro lindo no mundo ideal. Dá para pular Barra Grande, ficar uma noite só e seguir para Jeri no outro dia? Dá.
Então, pelo menos 8 noites, ou dá para encurtar, talvez uma noite em Santo Amaro ou em Atins para a gente chegar em 8, mas o ideal são 10. Legal. Acho que para finalizar aqui essa questão de perguntas, tem duas, na verdade, sobre para quem quer tranquilidade, onde melhor se hospedar. Falando um pouquinho da minha experiência, qualquer lugar lá é bom, tranquilidade. E se houve alguma mudança na experiência nessa fase da pandemia? Boas perguntas. Tranquilidade, se evitar barreirinhas vai ser tranquilo, eu costumo dizer. É, Mas a verdade é que Santo Amaro vai ser um pouco mais desenvolvido, acho que de tranquilidade, assim, desde uma questão de ver menos gente, ter mais silêncio, a Teams, por ser mais remoto, acho que a gente associa isso a ser mais tranquilo. Então, eu diria que a Teams. E o que mudou agora com a pandemia? Mudou o que mudou em quase todos os lugares, né? Mudou um procedimento de check-in, mudou que as pessoas vão estar de máscara, mudou que para o meu fornecedor montar um piquenique para você, ele vai ter que estar de luva. Então, esses padrões de segurança e de higienização, teve um trabalho muito grande, muito forte em todo o parque, para trazer essa conscientização para todos os fornecedores, né? Desde o barco até os restaurantes. Então, na teoria, isso é o que mudou. Na prática, a gente já teve notícias de viagens mais recentes que nem sempre o cara colocou a luva, de algumas coisas que pela temporada tá já mais no final, algumas coisas meio estão sendo flexibilizadas pela própria população, mas que nos nossos fornecedores, pelo menos, a gente garante que eles vão seguir todos os protocolos. Então, nada na experiência de fato, assim, visitar as comunidades, por exemplo, até por ser uma coisa que a gente precisa e quer promover, né? As pessoas, muitas delas viviam de turismo, o pessoal da comunidade de Betânia sentiu muito a questão da pandemia. E ainda assim, Lençóis foi um dos primeiros lugares que reabriu, né? Que as pessoas voltaram a visitar, é, mas não indo tão longe assim, de repente. Então, mantendo os protocolos de segurança, a gente está, inclusive, faz questão de promover as pessoas continuem indo, usem máscara e vejam por elas mesmas que os protocolos estão sendo seguidos. Para a próxima temporada é difícil dizer, tá? A gente está falando de uma coisa que para daqui 6 meses, vamos ver como tá. A gente não sabe nada, né? Nem como vai estar o mundo, que dirá os Lençóis. Então, acho que é uma pergunta que a gente vai poder responder quando for visitar agora para a próxima temporada e a cada novo pedido que vier. Então, uma resposta que vai mudar, com certeza, daqui para a próxima venda de lençóis. legal. Bom, acho que é isso. Eu até mandei um e-mail para a Odila, que ela perguntou sobre kitesurf, se ela tem um passageiro. Odila, mandei um e-mail para você, tá? Ela pergunta sobre aula de kitesurf, se é interessante fazer na região ali de Atins, ou enfim, se é um lugar Super, legal super. para fazer. Inclusive tem excelentes escolas de kite ali, tanto em Atins quanto Barra Grande. E o Rancho do Peixe, o rancho é uma que é mundialmente conhecida, inclusive as pessoas vêm de fora para fazer aula por lá. E para quem pratica de verdade, não só quer fazer aula, existe um roteiro muito legal que a pessoa sai de Jeri ou de onde for, com toda a estrutura em cada lugar, mas ela vai de kite até chegar no Piauí, até chegar em Barra Grande, faz uma travessia de kite por alguns dias que é incrível para quem gosta, quem pratica. Dá para montar uma coisa muito legal ali. Tá. E lembrando, né, tá, que tem muito mais coisa ali. Você deu uma resumida Claro. no que é para apresentar. Então, caso a caso, a gente também vai passar outras informações e eu vou colocar aqui no chat o e-mail da Tamires direto, que é o brasil@ctoperadora, para quem precisar de informações, cotações, não só de Lençóis, mas qualquer outro destino nacional, você está aí, né? Com certeza. Falem comigo. Eu respondo e-mail, vai ter meu telefone também, meu celular. Podem ligar, mandar WhatsApp. A gente está sempre online e super afim de promover o Brasil. Acho que não tem momento melhor que esse, apesar do motivo não ser
o melhor, mas que a gente tire coisas boas, né, no momento de pandemia, que a gente consiga explorar melhor nosso próprio país que tem tanto a oferecer. Com certeza. Tiago, muito obrigado aí para você ter feito o meio de campo hoje. Agradeço Imagina, bastante. eu que agradeço. E Obrigado agradeço Valeu, Ti, vocês. obrigada. a todos vocês aí que assistiram nossa apresentação. Hoje foi bem bacana, tivemos um número quase igual o do meio de pandemia, então foi um volume bacana aí de pessoas assistindo. Obrigado aí a Que todos legal. e um bom dia. Valeu, bom dia, pessoal. Obrigada. Bom dia, valeu. Bom dia. Estou mandando e-mail da Tamires para o Brasil, eu devo ter mandado errado. Reenviei aí, pessoal, para quem viu, tá no chat agora. Tá, e qualquer dúvida vocês mandem para nós, a gente encaminha para ela também, sem problema nenhum. Obrigado a todos aí. Até mais.